Sejam bem-vindos ao tutorial do Ecossistema de Cuidados para Idosos. Eu sou Ricardo, e junto com minha colega Vitória, vamos guiá-los durante esse tutorial. O Ecossistema de Cuidados para Idosos é parte do trabalho de doutorado de Thais Andrea Baldissera, sob orientação do professor Dr. Luiz Manuel Camarinha de Matos. Esse trabalho tem sido desenvolvido na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Antes de iniciarmos, solicitamos a atenção sobre os direitos autorais deste trabalho. Não é permitida a cópia, a modificação ou a transmissão a outras pessoas sem o consentimento explícito dos autores. O envelhecimento da população pelo mundo tem representado nas últimas décadas uma das mais importantes mudanças demográficas da história da humanidade. As pessoas têm vivido mais. Na década de 70, por exemplo, a expectativa de vida era de 58 anos no mundo. Hoje em dia, essa média subiu para 73 anos de vida. Além disso, os nascimentos têm diminuído. No mesmo período, a taxa de natalidade foi reduzida pela metade, passando de 4,7 para 2,1 nascimentos de crianças por mulher. À medida que temos mais idosos pelo mundo, a sociedade deve se preparar para essa nova realidade e promover um ambiente sustentável e amigável para esse relevante público. Quando envelhecemos, temos que considerar que algumas limitações podem ocorrer. Essas limitações influenciam diferentes áreas de nossas necessidades básicas como seres humanos. Essas necessidades básicas estão organizadas por relevância na chamada pirâmide de Maslow. No primeiro nível, estão as nossas necessidades fisiológicas. Com o processo de envelhecimento, essas necessidades podem ser comprometidas, à medida que nossas capacidades de percepção visoespacial vão diminuindo. Além disso, podemos perder nossa sensibilidade nas mãos, o que dificulta a manipulação básica de objetos, como trabalhar com utensílios em uma cozinha, ou utilizar um telefone móvel. Com o tempo, ficamos mais vulneráveis e muitas atividades tornam-se um obstáculo, levando a situações de estresse e conflitos. Isso pode influenciar diretamente em nossas necessidades de segurança. As necessidades de amor e relacionamento são importantes para uma vida saudável. Contudo, nossa vida social pode ser bastante afetada, levando a casos extremos de depressão e, não raramente, a condição de suicídio. Nossa estima também pode ser influenciada à medida que envelhecemos. Nós perdemos o foco em simples atividades por problemas de memória, por limitações físicas, e outras doenças crônicas que podemos adquirir. Finalmente, podemos considerar que o isolamento e a dificuldade de compreensão do mundo são fatores que colaboram para frustrações nas realizações pessoais. Quando falamos em cuidados para idosos, é natural pensarmos que cada pessoa tem suas próprias necessidades, desejos e preferências. Em muitas ocasiões, as pessoas idosas precisam de serviços profissionais, fornecidos por uma organização, para lhes auxiliar. A senhora Silva, por exemplo, necessita de um serviço de monitoramento em sua residência, e um serviço de comunicação automática com sua família, para o caso de esquecer de tomar o seu remédio. Já o Sr. Vargas necessita de um serviço de monitoramento cardíaco diário em sua casa, e de uma enfermeira 3 vezes por semana para lhe aplicar insulina. Em geral, para que a senhora Silva e o Sr. Vargas tenham esses serviços fornecidos, diferentes empresas têm de ser contratadas. Isso impossibilita que esses serviços sejam personalizados, o que leva a uma insatisfação tanto do idoso quanto das organizações, que não conseguem atendê-los de forma adequada. Além disso, as necessidades de cada idoso podem mudar ao longo do tempo, levando à evolução de alguns serviços. Por exemplo, com o passar do tempo a senhora Silva pode necessitar de serviços de ajuda com tecnologia e desejar melhorar sua vida social e afetiva. Ao mesmo tempo, o Sr. Vargas necessita agora de um serviço de transporte especializado para levá-lo à fisioterapia todos os dias. Novamente, as empresas podem não conseguir atender a esses novos serviços sem a colaboração de outras organizações, fazendo com que percam oportunidades de novos negócios. No caso da senhora Silva,
ela necessita de serviços oferecidos por duas empresas distintas. Se essas empresas unirem-se em um ecossistema colaborativo, a Sra. Silva terá suas necessidades de cuidados atendidas por uma organização virtual pertencente a esse ecossistema. Para as empresas, participar de um ecossistema poderá trazer diversas vantagens, tais como capacidade de sobrevivência em um ambiente de negócios turbulento, aquisição de maior visualização, acesso a novos ou mais amplos mercados, compartilhamento de riscos e recursos, união de skills e habilidades, e obtenção de objetivos comuns com maior rapidez. Para a Sra. Silva, é vantajoso ser atendida por um ecossistema, porque ela recebe um pacote personalizado de serviços integrados, simplificando os canais de comunicação e favorecendo a evolução do pacote de serviços para atender às suas necessidades futuras. Nesta perspectiva, uma rede colaborativa representa uma aliança constituída de uma variedade de entidades que são amplamente autônomas, geograficamente distribuídas e heterogêneas em termos de seu ambiente operacional e cultural, capital social e objetivos, mas que colaboram para melhor atingir objetivos comuns ou compatíveis, e cujas interações são suportadas por rede de computadores e softwares. Para aliviar os problemas de personalização e evolução de serviços, nós propomos o Ecossistema de Cuidados para Idosos. O SE. O SE é um sistema baseado em redes colaborativas, onde diferentes organizações virtuais são formadas para oferecer serviços personalizados aos idosos. A Sra. Silva, por exemplo, poderia ter suas necessidades de cuidados atendidas pela organização virtual 1, composta por serviços oferecidos pela SafetyCore e pela LoveCore. O Sr. Vargas, por sua vez, será atendido pela organização virtual 2, composta especificamente para o atender de forma personalizada. Essa organização virtual é composta atualmente somente pela corporação Health Corp. Futuramente, caso o Sr. Vargas necessite de outro serviço, outras corporações podem ser adicionadas à organização virtual que fornece os seus serviços. O ESE é composto por 4 principais ambientes: os provedores de serviço, os serviços de cuidado, as necessidades de cuidado e os clientes. Os provedores fornecem serviços. Os serviços atendem às necessidades de cuidado que os clientes possuem. Com os dados registrados no SE, uma recomendação de serviços personalizados é entregue. Esse pacote de serviços é construído baseado na maior aderência entre o perfil do cliente e os serviços disponíveis no ecossistema. Assim que os serviços estão ativos para o cliente, um constante monitoramento é realizado. Esse monitoramento coleta informações, que são verificadas pelo SE, e se necessário, é recomendado uma evolução para o pacote de serviços atual. Passamos agora para uma aplicação prática do SE, em um ambiente de simulação da realidade. Lembramos que o objetivo dessa aplicação prática do SE é demonstrar a aplicabilidade e utilidade do ecossistema de cuidado para idosos em um ambiente real. Os exemplos utilizados são baseados em informações verdadeiras, mas apresentadas de forma resumida com os dados necessários para atingirmos nosso objetivo de demonstração. Essas informações foram testadas e implementadas em um protótipo do ecossistema. O primeiro perfil do SE que iremos descrever é o dos provedores de serviço. Um provedor de serviço apresenta características específicas registradas no ecossistema SE. Se considerarmos o provedor SafetyCore, por exemplo, podemos elencar seus atributos organizacionais, caracterizados pelo seu nome, descrição e outros contatos. Também podemos descrever o ramo de sua atividade, como serviços de monitoramento e de segurança em casa. Mostrar sua reputação atual, de 4 estrelas. Descrever suas competências informadas. E, por fim, verificar a localização, onde a organização pode fornecer seus serviços. Associado ao perfil do provedor, existe o perfil dos serviços que ele fornece para o SE. O perfil associado a um serviço pertencente ao SE será o próximo que veremos.
O perfil dos serviços também possui características específicas. Se considerarmos o serviço Home Care, por exemplo, podemos elencar seus atributos individuais, pelo seu nome, sua descrição, e informações complementares. Associado ao perfil do serviço, os provedores que o fornecem, neste exemplo, o serviço Home Care pode ser provido por 2 provedores, Safety Core e Security System Core. Apresenta sua reputação, que nesse caso é de 5 estrelas. Os recursos que o serviço necessita caracterizado por um celular e acesso à internet em casa. Área de abrangência nacional. E o preço de R$ 50. O objetivo de um serviço do SE é atender uma, ou mais, necessidades de cuidado, que os idosos possuem. Um idoso pode ter várias necessidades de cuidado, como, por exemplo, necessidades relacionadas à saúde, a aspectos sociais e de lazer. O SE classifica as necessidades de cuidado, através de uma taxonomia de objetivos de vida, para o bem-estar do idoso. O primeiro nível da taxonomia é caracterizado em 3 áreas: 1. O idoso quer ter vida independente. 2. O idoso precisa sentir-se útil. E 3. O idoso deseja estar saudável. Associada a cada uma dessas áreas, outras sub-áreas são taxonomicamente organizadas. Se consideramos, por exemplo, a necessidade de cuidados, segurança, teremos a ela associado um conjunto de serviços, que a atendem. No nosso exemplo, 3 serviços são encontrados: Serviço 1, Home Care, Serviço 2, Security at Home, e Serviço 3, Alarm. Consequentemente, a cada um desses serviços, são linkados os provedores que podem fornecê-los. No nosso exemplo, ao serviço 1, temos o provedor 1, Safety Core, e o provedor 2, Security System Core. Esse último, provedor 2, também provê o serviço 2, Security at Home, e o terceiro serviço é provido pelo provedor 3, o Online Core. O último perfil descrito do ecossistema SE, que trataremos nesse exemplo prático, é o perfil do cliente. Se considerarmos a cliente Sra. Beth, por exemplo, podemos elencar seus atributos pessoais que a identificam através do nome e data de nascimento. O item 2 considera as limitações de saúde que a Sra. Beth tem. Ela é hipertensa, tem mobilidade reduzida e problemas de visão que exigem o uso de óculos. Essas limitações no SE podem eliminar serviços, caso eles não sejam recomendados nessas situações. A limitação financeira, representada no item 3, mostra que ela deseja pagar até R$ 120 mensais pelo serviço. O estilo de vida do cliente do SE é identificado através de uma análise qualitativa de alguns pontos do estilo de vida, com seu status atual e sua relevância. Por exemplo, para a Sra. Beth, seu estilo de vida é caracterizado por 5 pontos: cultura, religião, social, amor e família. Os pontos mais relevantes do estilo de vida é quando o cliente tem um estilo não ativo, e que representa relevância alta para ele. A Sra. Beth tem o social e lado amoroso não ativo, mas que são muito importantes para ela. Certamente o SE pode auxiliar a escolher os serviços que também favoreçam esses aspectos. Em relação aos recursos que a Sra. Beth possui, apontamos um celular, acesso à internet, e empregada doméstica. Sua localização representada pelo endereço de sua casa. Essa localização será muito importante para verificarmos os serviços que podem ser entregues, e os que não podem, nesse local. O próximo aspecto considerado nessa aplicação prática são as necessidades de cuidado que a Sra. Beth apontou. No caso, a segurança, pois ela vive sozinha, e a necessidade de transporte, pois necessita de ajuda para deslocamentos ou fisioterapia 2 vezes na semana. E o último ponto refere-se ao contato de um tutor, ou pessoa responsável para acompanhar todo o processo, no exemplo representado por sua filha Joana. Com todos os dados inseridos e cadastrados no SE, o processo de personalização já pode ter início. O processo de personalização dos serviços junta o perfil do cliente,
suas necessidades de cuidado atuais, os serviços disponíveis no SE, que atendem essas necessidades, e os provedores desses serviços. O primeiro ponto considerado é verificar se dos serviços e provedores selecionados, há algum que não pode ser entregue à senhora Beth. Por exemplo, o serviço EasyTrans, fornecido pelo provedor Bela Turcor, só é disponibilizado para o bairro Camobi, e portanto não está disponível para a senhora Beth. Esse par de serviço e provedor é excluído das opções da senhora Beth. Com a seleção de serviços e provedores habilitados para atender o cliente, o processo de personalização realiza o cálculo da aderência dos serviços e provedores, com o perfil do cliente. Esse cálculo é realizado baseado na proximidade entre o desejo do cliente e a oferta do serviço. Por exemplo, se o serviço é indicado para melhorar a socialização, e o cliente tem deficiência nessa área, o serviço é pontuado positivamente na aderência. De forma oposta, se o serviço custar mais que o pretendido pelo cliente, ele recebe uma penalização na sua aderência. Ao fim desse processo, uma lista de possíveis soluções e sua aderência é divulgada. Para a senhora Beth, por exemplo, 4 soluções são apresentadas com aderência maior que os 60%. O gestor do SE realiza, então, uma iteração com o cliente para apresentar as soluções e descobrir a escolha da senhora Beth. Com a escolha feita, é realizada a composição e aprovação da organização virtual, que ativará e entregará o pacote de serviços personalizado. Se a senhora Beth escolhesse a solução 1, por exemplo, a organização virtual seria formada pelos provedores Safety Core e o Online Core, que trabalhando juntos entregarão o serviço integrado composto pelos serviços Home Care e SecTrans. Com o serviço entregue, o SE inicia sua fase de monitoramento e evolução. Se considerarmos o monitoramento do ambiente do cliente, alguns padrões podem ser encontrados. No caso da senhora Beth, por exemplo, foi verificado que ela passa dias sem sair de casa, e dificilmente recebe visitas. O ecossistema então emite um alerta e identifica uma nova necessidade de cuidado, a socialização. E sugere uma requisição de adicionar um novo serviço para atender essa necessidade. Nesse momento é realizado um processo de personalização, onde os serviços atuais da senhora Beth são verificados se podem atender essa nova necessidade, ou se é necessário um novo serviço. No nosso exemplo, o serviço Eventual Trip, oferecido pelo provedor Travelcore, foi adicionado ao pacote de serviços integrados da senhora Beth, que agora teve seu serviço evoluído ao seu novo contexto. Uma segunda opção para o mesmo indicativo da adição de uma necessidade de cuidados, no caso da senhora Beth, a socialização. O ecossistema encontrou uma possibilidade de alterar um parâmetro de um serviço já existente na solução da senhora Beth, e atender essa nova necessidade. Por exemplo, o serviço SecTrans, oferecido pelo provedor Online Core, é o responsável por levar a senhora Beth 2 vezes na semana à fisioterapia. Esse serviço é executado por um profissional de saúde em carro privado. Com a nova indicativa, o serviço passa a ser realizado em pequenos grupos, onde os clientes podem interagir durante o trajeto de deslocamento e apoiarem-se uns aos outros no seu tratamento. A organização virtual não sofreu mudanças, mas o pacote de serviços foi evoluído. Uma terceira opção de evolução inclui o monitoramento do ambiente do provedor. Nesse exemplo, o provedor fez uma indicativa que a senhora Beth não precisa mais da fisioterapia, e portanto essa necessidade de cuidado pode ser removida de seu perfil. Ao remover a necessidade, transporte, do conjunto de necessidades de cuidado da senhora Beth, a solução de serviços personalizada passa por uma nova evolução. O serviço SecTrans, que atendia essa necessidade, é removido do conjunto de serviços, e o provedor ou Online Core é excluído da organização virtual. Note que aqui demos alguns exemplos de casos de evolução utilizando o exemplo prático da senhora Beth. Mas há diversas outras situações que o ecossistema está preparado para planejar a evolução do serviço. Por exemplo, quando um provedor que estava atendendo sai do SE, ou quando um novo recurso é inserido em um serviço, ou ainda quando o SE deseja estabelecer uma nova estratégia de gestão, entre outras opções.
Esperamos que você tenha compreendido o funcionamento básico do ecossistema de cuidados para idosos, SE, que foi demonstrado através do exemplo prático da Sra. Beth. Para contribuir com o nosso estudo, convidamos a responder um conjunto de questões, para nos auxiliar na compreensão da aceitação do ecossistema de cuidados para idosos que propomos.